Olá, aqui é o Eric, esse é o podcast número 104, Escrever pode ajudar. Mas pode ajudar em que escrever? Olha, para não falar em tudo, eu vou dizer que eu tenho uma grande experiência com a escrita junto com os trabalhos que eu faço com a maior parte dos meus clientes. Não acho que tudo serve para todo mundo, né? Mas o escrever, eu acho que nos ajuda de alguma maneira, é a impressão que eu tenho, a aliviar aquilo que está dentro, a colocar para fora as nossas sensações, os nossos sentimentos. Porém, eu acho que o escrever nos ajuda em outra coisa. Nós começamos a visualizar melhor a emoção de cada dia, já que eu acredito que muitas pessoas vivem emoções diferentes a cada dia, principalmente agora nessa crise que nós estamos passando. Durante muitos anos eu dei um exercício muito claro para os meus clientes, que era no final do dia, ou compra um caderno, tem um diário, sempre falo de ter um diário, e sempre falei para eles, escrevam 3 coisas positivas e 3 coisas negativas do seu dia. E me manda pro WhatsApp. Então os meus clientes criaram esse hábito. Tinha épocas que eu estava com 40 e poucos clientes, eu recebia 40 e poucas mensagens. Todas as noites era aquela chuva de mensagens de pessoas me dizendo. E o mais curioso era que na próxima sessão online ali que eu estava com eles, ou na época presencial, eu podia olhar aquilo junto com eles, pegar o papel, né, que eu tinha anotado, olhado no meu celular e falar assim, peraí, vamos lá, fulano, você me diz aqui que o positivo foi você acordar bem. É algo positivo. Tinha a carne preferida no almoço, que legal, era positivo. Brincou com o filho à tarde, positivo. O seu negativo foi que o trânsito te atrapalhou. Isso é negativo? Quantos minutos você ficou no trânsito? Fiquei 5 minutos. Ok, é o negativo para ele. Aí eu ia olhar outra situação, outra coisa negativa, minha série acabou. Então eu começo a analisar com aquela pessoa, e ela, não sou eu falando isso é negativo, isso é positivo, é ela que começa a ver, mas ela começa a observar que ela tem um hábito de reclamar muito, mas na verdade nem acontece tantas coisas assim negativas. Quando essas pessoas começam a exercitar essa escrita, esse exercício dos 3 pontos positivos e 3 negativos, elas mesmo começam a perceber que, peraí, minha vida não é tão negativa assim. Antes, em consultório online, elas diziam, a minha vida só acontece coisas negativas. Eu lembro de um cliente no Funchal que ele me dizia que tinha azar. Eu tenho muito azar, você não tem ideia. E eu lembro de um dia falar pra ele assim, lembra exatamente assim, que pena que você casou com essa desgraçada dessa mulher. E ele, como assim? Eu falei, é sua mulher. Não, minha mulher é uma joia na minha vida. Eu falei, desculpa, é que você falou que só acontecia coisas ruins. Não, tirando a minha mulher. Eu falei, porque eu tava vendo o seu carro novo, é horrível ter esse carro. Ele, como assim? Não, esse carro é bom. E aí, ou seja, eu começo a ajudá-lo a mudar de perspectiva. Quando eu, Eric, começo a escrever como é que tem sido a minha semana, como é que tem sido os meus pensamentos dentro dessa semana, escrevendo diariamente, como é que tem sido o meu comportamento aos fatos que acontecem, e eu leio, atenção, escrever só pode ser um bom exercício, mas se você não lê, não vale a pena. O ideal é escrever todos os dias e ler uma vez por semana. Quando eu leio, normalmente eu leio no sábado. Eu li antes na sexta, agora eu leio no sábado. E quando eu vou ler o que eu escrevi, eu juro pra você, eu penso assim, caramba, como é que pode ser eu, que tenho todo esse conhecimento, ainda tenho muito para aprender, mas que tenho esse conhecimento, estou sendo negativo? Como é que eu estou deixando me levar e não estou tendo disciplina? Então eu começo a olhar pontos na minha vida que, graças a ter escrito, valeu a pena. Eu faço muito checklist, se você observar aqui, isso aqui é um checklist de tudo que eu tenho que fazer. E eu percebo, normalmente eu consigo cumprir também, porque eu não ponho um checklist louco que eu não vou conseguir. Mas é uma maneira de escrever, todos os dias escrever aquilo que eu tenho que fazer. Então, às vezes, antes achava que usava a palavra, eu perdia. Eu ganho 30 minutos escrevendo, desenhando como tem que ser o meu dia e vou cumprindo ele. De vez em quando foge, eu vou para a cozinha, atraso o almoço, aí atraso o meu checklist. Quando são clientes para atender é impossível atrasar porque eles têm horário marcado. Mas também já aconteceu de um cliente atrasar e atrasar toda a minha lista. Mas no final aqui, eu consigo organizar a minha agenda, a minha vida, o meu dia,
porque eu escrevi o que eu ia fazer. Para mim, também vale muito a pena olhar aquilo que eu estou fazendo, né? Mesmo olhar para aquilo que eu faço e desenhar, porque eu sou muito visual, não sei você. Então eu olho, por exemplo, aqui na minha frente tem um quadro grande branco, onde está toda a minha programação de março, abril, maio, e depois, não sei se vai ser a mesma, né? Mas pelo menos está essa aqui agora. Mas tem as datas do meu curso de auto-hipnose e programação mental, os dias de aula ao vivo, os dias de gravar áudio, os dias de live, enfim. Por que eu faço isso? Porque escrever me ajuda a organizar, me ajuda a colocar em prática os meus pensamentos, me ajuda a desacelerar. E todas as vezes que eu trabalhei com este pensamento com os meus clientes, eles também conseguiram desacelerar. Eles também conseguiram colocar um ponto importante na vida deles. Eles também deixaram de ficar perdidos e, opa, peraí, estou me centrando. É claro que a nossa mente é muito rápida, ainda mais numa crise dessa, a gente começa a pensar mil coisas que nem são tão positivas. Ontem eu falei sobre não sofrer por antecipação. Se você pulou, não viu o podcast de ontem, vai lá e vê, que eu acho que é o número 103. E eu falei sobre não sofrer por antecipação. Por quê? Porque a nossa mente fica muito louca. Quando nós nos organizamos, escrevemos... Eric, você está dizendo escrever o quê? Não é escrever poemas, apesar que também você pode escrever poemas, mas é escrever a sua rotina, é escrever como você está agindo, de repente é escrever os objetivos. Gente, eu não estou falando do objetivo de daqui 3 meses ou daqui 2 anos. Eu acho que como está tudo muito incerto, seria muito estranho eu incentivá-lo a... O que você vai fazer daqui 90 dias? Nem eu sei. Eu adoraria estar trabalhando e viajando, mas nem eu sei. Então as minhas metas têm sido muito o que eu vou fazer esses 7 dias, dentro desta semana, entende? Então começa a fazer também, mesmo que você ache assim, mas é chato, o que eu tenho para fazer é almoço, é janta, é sentar para ver uma série. Ok, mas se organize então em ler um livro hoje, amanhã ver a série, de manhã lê, à noite ver a série, medita de manhã, depois, sabe? Vou fazer uma videochamada para os meus amigos, vou ligar para... Começa a pensar em umas coisas que podem ser muito legais e que podem te levar para um outro nível de pensamento, para que você realmente consiga organizar a sua vida, para que você organize os seus pensamentos, para que você se sinta bem. Durante essa semana, em todos os meus podcasts, eu estou falando de um seminário que eu vou lançar agora, que vai acontecer agora no sábado, dia 18. Se você estiver ouvindo ou vendo esse vídeo em outra data, ok, não importa. Mas essa semana, para quem acompanha mesmo no dia a dia, saiba que dia 18 agora de abril vai ter um seminário de 10 da manhã até as 13 horas. 3 horas, onde eu vou falar sobre auto-hipnose. E dentro desse exercício de auto-hipnose, dentro da ideia de te ensinar auto-hipnose, eu vou colocar o poder da escrita, porque eu acho extremamente importante eu desenhar, eu gosto muito dessa palavra, a gente adora, eu desenhar o meu sistema, eu desenhar aquilo que eu quero, eu desenhar as minhas estratégias, eu desenhar as minhas metas. E para mim, uma das partes importantes de ensinar a pessoa a fazer auto-hipnose é ela aprender a desenhar. E talvez é mesmo escrevendo as metas, olhando para elas, antes de ir para um transe onde você vai vivenciá-las. Olha que legal. E não é uma coisa por acaso. Auto-hipnose, eu fecho os olhos e vou. Não é meditação. É mesmo de propósito. Você faz com propósito, entende? Você olha e fala assim, o que eu quero hoje é trabalhar a minha ansiedade. O que eu quero hoje é trabalhar o meu nervosismo. O que eu quero hoje é trabalhar este medo específico. Então eu ponho no papel, o poder da escrita na auto-hipnose, na minha opinião, é muito importante, porque eu começo a direcionar. Quando eu fiz o meu primeiro curso de auto-hipnose, eu era meio perdido ainda, não sabia muito sobre essas coisas. Depois eu comecei a criar um diário de auto-hipnose, e desde o lugar seguro que eu construí, que você vai aprender se estiver no meu seminário, a todos os pontos, as ferramentas, chaves, a sala de arquivo, a sala mental, a lareira, tudo que eu tinha dentro desse esquema de auto-hipnose, o mais interessante para mim de tudo é que eu desenvolvi um caderno onde eu anotava cada etapa que eu ia superando. E aquelas que eu não superava também para saber, puxa vida, isso não está funcionando. O que eu posso acrescentar? E eu percebi
que o escrever, o desenhar antes, o acionar a criatividade me ajudava imenso a sair de um ponto e ir para outro ponto. Então, duas coisas para você prestar atenção nesse podcast. Primeiro, independente de ir ou não no meu seminário, aprenda a colocar no papel. A mente é falha. A mente, ela se sobrepõe com outros pensamentos, com outras ações, com outras situações. Nós acabamos ficando um pouco medrosos, um pouco perdidos, e isso não pode não ser muito bom. Segunda coisa, se você tiver disponibilidade no dia 18 de abril, vai no meu seminário, ele é gratuito, vai ter um link em algum lugar, se você está vendo em vídeo, se estiver ouvindo nas plataformas de podcasts, dá um pulo no meu Facebook, ericpereira.eu, ou então manda um WhatsApp para mim, me encontra, e manda um e-mail, alguma coisa, me pergunta qual o link para se inscrever, e eu te mando o link para você se inscrever, mas acho que no Facebook é a melhor maneira de você me encontrar. Eu vou ensinar você a trabalhar sua mente, a você melhorar o seu poder de escrever, a você se concentrar. Então, se é para mudar tudo, a hora é agora. Toma a sua decisão, que vai ser mesmo um sábado extraordinário. Espero que você fique super bem por aí. Se gostou desse podcast, espalha ele e aproveita. E não tem caderno? Escreve no computador, escreve no celular, escreve num rascunho, mas escreva, porque vai aumentar muito o seu discernimento se você começar a separar aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Eu tenho certeza disso. Abraços hipnóticos, até amanhã.